Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje, minhas amigas, não é diferente. Está sentada à mesa do Empresárias de Sucesso, uma empresária que cuida do nosso CPF, que cuida do nosso equilíbrio, dos negócios, na maternidade, na saúde. Ela é uma nutricionista. Vamos de novo. Gostei mais da outra apresentação. Tudo. Calma aí. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje não é diferente. Jesus! Calma aí. Está sentada mesmo uma empresária de sucesso. Tá ficando repetitiva, porque eu quero falar que ela também cuida das empresárias de sucesso, aí na hora que eu vou falar, Embola tá ficando ali. que eu já falei, isso aqui, empresária de alta performance. Você falou a primeira vez empresária de alta performance, isso aí. É isso. É isso que tá gatilhando errado. Vamos lá. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje não é diferente. A empresária que está sentada à mesa comigo hoje, ela cuida de mulheres que têm alta performance. Ou seja, mulheres bem-sucedidas que tiveram que desequilibrar para conseguirem chegar nesse lugar. E hoje ela cuida para que a gente volte a ter o equilíbrio. Cuidando ali dos... Gente, eu perdi o que eu falei na primeira vez. Ficou tão bom. Você não gravou não aquela primeira vez? Calma aí. Você está tentando falar igual a primeira vez, por isso que você não está conseguindo. Foi um feeling bom que veio. Às vezes eu não gosto de fazer o teste e ir, porque eu perco, porque sempre no primeiro é muito bom. Viu? Faço isso aqui todo dia. Pega. Ainda bem que é gravado, né? O ao vivo você tem que... O ao vivo é tenso. Gente, ela cuida aqui da gente, é isso aí mesmo. Teve uma vez que eu fui no programa da... Nem lembro o nome, tem tanto tempo. Cara, era ao vivo. Era na televisão. Jesus, mas eu me tremia tanto, gente. Porque você imagina. Aqui eu já fico nervosa pra começar, né? Porque já é algo diferente. Você imagina, numa televisão que vai passar negócio ao vivo. Não, e é isso, ao vivo... Não tem nada, não tem conserto. Não tem. Você tem que consertar na brincadeira ali. É desesperador, gente, pra quem não tá acostumada. Eu particularmente gosto muito de fazer. A gente gosta. Muito. O ao vivo não me dá o nervoso que o gravado me dá. É mesmo? Porque o ao vivo tem tipo uma licença poética que todo mundo também sabe, que quem sabe faz ao vivo, brinca, erra e tal, então também tem essa leveza. E aí a gente meio que já entra nesse modo, não tem outra opção, a gente acaba brincando, todo mundo ri, aí fica gostoso. Não, mas eu vou te falar, ao vivo é psicológico, eu prefiro fazer ao vivo do que gravado. Eu tenho mais tranquilidade de fazer ao vivo. Você vai ter que dar certo mesmo? Porque o ao vivo você entra naquela. Se vira, não tem jeito, vai. Já o gravado, não, se eu errar eu faço de novo. Ai meu Deus, aí você quer enfeitar. O ao vivo você traz pra simplicidade das coisas e vai do jeito que foi. Trazer pra simplicidade das coisas, estamos ao vivo, vambora. É isso, verdade. A gente sempre faz como se fosse, né? É isso, vambora. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje não é diferente. A empresária sentada a essa mesa cuida de mulheres de alta performance, nos ajudando a equilibrar carreira, maternidade, negócios, corpo, saúde. Eu estou falando dela,
Lara Cortinhas. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Nutricionista de sucesso que cuida da gente. Muito obrigada. Ai, que honra, minha amiga, estar sentada a essa mesa com você, que fala de tantos pontos importantes. Entrega tudo hoje, Lara, não esconde nada, minha amiga. Que honra te receber, viu? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, principalmente nesse ambiente que fala tanto sobre mulheres, né, que dá voz a gente, que dá um empoderamento, né, que a gente gosta, né, que a gente merece, e que seja um papo leve, gostoso, que traga insights, que traga conhecimento, identificação, e é isso. Vamos entregar tudo isso para vocês. Lara, eu gosto sempre de começar com uma pergunta muito clichê. Porque eu já estava aqui conversando com a Lara, já conheci a Lara há um tempo, eu já sei um pouquinho da Lara CPF, mas elas não te conhecem. E eu costumo falar muito sobre isso, que um CNPJ forte por trás tem um CPF muito forte. Então, minha amiga, conta pra gente primeiro quem é a Lara CPF. Então, Lara é uma mulher de 38 anos, casada, mãe do Theo, de 9 anos, formada há 16 anos, que vivo o que eu ensino. Então, eu gosto muito desse estilo de vida saudável, né? Eu me alimento bem, eu cuido da minha saúde, eu pratico atividade física, gosto da parte estética também, né? E, ao mesmo tempo, eu também gosto de viajar, eu gosto de sair, eu gosto de beber um vinho. Então, é isso que eu busco na minha vida e eu busco ensinar e passar para as mulheres que me procuram. É esse equilíbrio onde a gente consegue, sim, ter um estilo de vida saudável, ter um corpo que a gente se identifica, que a gente gosta e, ao mesmo tempo, a gente não precisa abrir mão das coisas, dos prazeres da vida, que cada um tem as coisas que gosta de fazer, as coisas que fazem sentido. E então a gente consegue ter esse objetivo em relação à estética, em relação à saúde, sem abrir mão das coisas que a gente gosta de fazer. Sim, é muito importante, porque o pessoal acaba achando que para entrar nesse lugar tem que abrir mão, tem que, né, uma coisa muito difícil. Acho que tudo começa na decisão, né? E aí, falando de decisão, o que levou você a escolher a nutrição, minha amiga? Como foi esse início da sua carreira? Assim? Então, eu digo, na verdade, que foi a nutrição que me escolheu, que não fui eu que escolhi a nutrição. Foi algo muito natural, na verdade. Eu sempre gostei de esporte, mas eu não me via trabalhando diretamente com o esporte. Então, assim, eu não me via sendo uma professora de educação física, não me via nesse meio. Mas eu me via, assim, algo relacionado à saúde. Então, não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu devia ter uns 14 anos. Meu irmão sempre foi um pouco mais acima do peso. E aí eu lembro de eu sentar assim na nossa mesa do quarto e falar assim, Lucas, vou fazer uma dieta pra você. Aí eu sentava e escrevia, olha, no café da manhã você vai comer isso, isso e isso. No lanche, não. Então, assim, foi algo que foi natural meu. E aí uma grande amiga, a irmã de uma grande amiga minha, começou a fazer nutrição. E aí eu perguntei pra ela, e aí, Paty, como é que foi, não sei o que, não. E ela começou a me falar como que estava sendo a faculdade. E aí eu comecei a buscar sobre a nutrição. E eu falei, cara, é isso. Gostei, é isso pra minha vida, tem tudo a ver comigo, vambora. E foi assim que eu escolhi. Então, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou muito feliz e muito realizada com o que eu trabalho. É exatamente por isso, porque assim, eu gosto disso, como a gente estava falando em Lara CPF, né? E passar isso e mostrar isso e trazer essa realidade para essas mulheres não tem preço. É gratificante demais. Agora, como é que eu fui guardar o telefone? Tem que fazer os conteúdos dela aqui. Pronto. Vamos ver que ele vai botar ali. Realmente, Lara, porque muitas de nós a gente acaba negligenciando muito esse lugar. E você escolheu mulheres de alta performance, né? Então, são mulheres que muitas das vezes têm um cargo executivo, né? Um cargo alto, um cargo com muita responsabilidade, são empresárias, são especialistas. E a gente tem dificuldade nesse lugar de cuidar do CPF. Leva-se tempo para entender e muitas vieram de baixo. E quando a gente vem de baixo, a gente precisa realmente desequilibrar. E a gente mais pra frente vamos falar um pouco sobre isso. Mas ainda falando, né, dessa sua escolha, quando você entrou na faculdade, que você viu que era esse o caminho,
Como que foi pra você? Porque você já tinha um estilo de vida mais saudável, mas teve uma grande mudança na sua vida ou a mudança foi mais na sua família? Você começou a mudar o ambiente, a influenciar todo mundo? Como que você começou a aplicar isso como estilo de vida mesmo pra você? Então, eu sempre, como eu falei, eu fui do esporte, mas eu não tinha essa coisa de cuidar da minha alimentação em si. Porque eu sempre fui muito magra, então na minha cabeça tá tudo certo. Eu nunca fui de comer muito, então nunca precisei, entre aspas, me preocupar muito com isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver uma nutrição diferente no sentido de não só nessa parte de nutrição, mas também na parte de estética, de como eu poderia estar melhorando a minha saúde e a minha estética ao mesmo tempo. Então, essa mudança, na verdade, começou em mim. Nessa época, eu ainda era nova, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, né? Então, não tinha família, nada disso. E não tinha construído a minha família, né? Então, dentro de casa, sim, eu levei para minha mãe, para o meu irmão, esses hábitos mais saudáveis. E foi algo natural para mim. Então, assim, foi o que eu falei em relação à nutrição, como eu falo que a nutrição me escolheu, né? Então, foi algo muito fácil, muito natural. E eu já fazia atividade física, aí eu comecei mais a focar na musculação, e aí comecei a trabalhar com a nutrição em mim, para poder melhorar a minha composição corporal, porque eu era muito magra, eu queria ganhar massa muscular. E aí eu comecei a fazer esse trabalho comigo. Depois tinha o meu irmão, que já tinha uma questão diferente da minha, né? Enquanto a minha dificuldade era em ter massa muscular, em ganhar peso e tudo mais, o meu irmão era diferente, então ele precisava emagrecer. Então eu usava ele também para poder fazer as estratégias, falava, Lucas, vamos testar isso aqui? E aí fazia as coisas com ele. Foi muito bom pra mim. Então, assim, eu sempre gostei de fazer. Até hoje eu faço isso. Eu testo muitas coisas também em mim. O que dá certo, o que não dá. Porque a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa responde de uma forma. Cada pessoa tem uma identificação com alguma coisa. Mas a gente consegue ter uma aplicabilidade muito maior quando a gente já tem aquele conhecimento da prática também, não só da teoria. E aí, depois disso, passou a mudança de hábitos para dentro de casa. Quando eu casei, também dentro de casa, e hoje com o Theo não é diferente. Ele tem hábitos também super saudáveis. Mais ainda porque o Theo, ele é APLV, ele é alérgico à proteína do leite de vaca. Então, ele tem uma restrição alimentar muito grande. Então, nada que pra gente seja algo fora do extraordinário, assim, mas é uma restrição, então é um cuidado maior que a gente tem que ter. Mas ele leva isso muito de boa, isso não é uma coisa que atrapalha muito a vida dele. E é isso, então lá em casa a gente tem hábitos saudáveis, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo caminha junto, e é isso. E você acredita muito nisso, Lara, que o ambiente, ele realmente te influencia? E aí, como que uma mulher, por exemplo, que vive num ambiente que não comunica isso, né? Como que ela muda? Porque tudo começa na mente, tudo começa nessa decisão. Uhum. E a gente tá falando aqui do seu caso, que você já tinha essa mentalidade. Sim. Apesar do seu ambiente ser diferente, as pessoas, né? Você já tinha isso como personalidade. Isso. Mas a mulher que não tem isso como personalidade, o ambiente dela também não é favorável. Como que ela já começa a viver esse mundo, começa a despertar? Qual conselho que você dá para uma mulher que tá nesse lugar? Porque as empresárias, por exemplo, que majoritariamente estão sendo ouvidas por elas aqui, elas vivem num ambiente que elas não estão olhando para isso, a grande maioria. Uhum. E aí ela precisa vencer esse ambiente. Como que faz? Acho que o primeiro ponto foi o que você falou, né? A decisão. Então, ela precisa tomar essa decisão. Ela precisa olhar e ver o que está faltando na vida dela para que ela se sinta realmente completa. Então, é o que a gente está falando. Mulheres bem-sucedidas, que muitas vezes já chegaram num ponto da carreira onde elas gostariam, já construíram a família delas. E, para isso, elas tiveram que abrir mão de algumas coisas, que muitas das vezes delas mesmas, né? Então, abriram mão da saúde, da estética. E aí tá tudo bem, elas chegaram no objetivo em relação à família, em relação à carreira, mas ela se vê num ponto onde ela se olha no espelho, por exemplo, e ela não se reconhece. Ela não se sente mais completa. Ela fala, eu cheguei até aqui, mas está faltando alguma coisa. Então, ela precisa tomar essa decisão. Então, ela precisa decidir. Não, eu vou seguir esse caminho por mim. Ela já fez tanto por tantas pessoas, né? Por todos, e ela acabou sendo deixada de lado. Então, ela tem que tomar essa decisão e, a partir dali, ela abraçar essa ideia, procurar ajuda,
profissionais bem capacitados, não tentar fazer por conta própria, porque isso acaba realmente gastando energia à toa. Então, você está tentando fazer algo que você não sabe se você está indo para o caminho certo, se você está fazendo certo. Então, quando você tem um profissional ali, ele vai te direcionar. Ele vai falar assim, ó, faz isso, 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 e você toma aquela decisão. E você não pode ser influenciada. A gente acaba sendo influenciado, mas a partir do momento que você toma aquela decisão e você fala assim, eu vou seguir esse caminho, você tem que seguir os seus princípios ali e falar assim, não, essa é a minha decisão, eu preciso disso para mim e pela minha família. E quando a gente vê isso na prática, acaba que, na maioria das vezes, todos ao redor acabam seguindo ela também. Então, no início, muitas vezes o marido não acompanha, mas a partir do momento que o marido começa a ver a situação, que a mulher está mudando, que ela está evoluindo, que ela realmente está seguindo aquele caminho, ou ele vai ficar para trás ou ele vai entrar na onda dela. E aí ele acaba entrando na onda dela também. E aí, nisso, a gente consegue mudar todo o nosso ambiente. E aí, é claro, andar com pessoas que tenham esse pensamento, que tenham essa linha, né? Então, isso tudo vai ser muito importante. O meio que a gente está. Eu acredito muito nisso. Que, às vezes, a pessoa, até para tomar a decisão, ela tem que ser exposta a essas novas realidades, né? Por isso que eu tô sempre trazendo aqui psicólogas, terapeutas, nutricionistas, porque eu tenho levantado essa bandeira de cuidar do CPF. Porque foi um ponto que eu descuidei. E eu sei que as empresárias descuidam mesmo. Eu tava vendo um vídeo esses dias do Flávio Augusto falando, a nível de resultado de negócio, se você quer ter um resultado acima da média, você vai ter que fazer coisas acima da média. E não tem como ter um resultado acima da média sem desequilíbrio. Você vai ter que desequilibrar. Então, a gente entende que você, mulher empresária, vai ter que desequilibrar em algum momento para você conquistar o que você quer, para você chegar nesse resultado, principalmente quem veio de baixo. Só que você precisa voltar. Todos eles, os grandes players, eles voltaram. O Flávio Augusto mesmo, ele era bem cheinho. E aí, quando ele alcançou o resultado, esse valor que você, né, esse dinheiro que você está ganhando, tem que pagar essa conta que ficou em aberto. E você acredita nisso? Que um dos grandes motivos que mulheres de 35 a 40 anos chegam a ter uma crise existencial, porque às vezes ela tem só dinheiro, mas ela não se reconhece, não reconhece a família, e aí você acredita que foi por conta desse desequilíbrio que ela não sabe que precisa voltar a equilibrar. Você acredita nisso? Com certeza. Tenho certeza que isso é muito a prática que a gente vê, né? Porque, na verdade, eu acho que as mulheres, elas tinham... Foi o que a gente estava conversando, né? Que eu falei pra você, quando você olha pra trás, na sua trajetória, você faria 100% igual? Porque, na verdade, a gente tem que desequilibrar, sim. Só que eu acredito muito que a gente não tem que abrir mão de tudo para conquistar aquele objetivo. Então, a gente tem que... É que a gente estava falando da mesa, né? A gente tem que equalizar. Então, a gente vai ter que, sim, alinhar as coisas e aí, dependendo do momento que você está na sua vida, você vai dar energia e foco a um ponto e os outros, eles vão continuar ali, no meio termo. Você não pode negligenciar eles, porque senão a conta vai chegar e a conta vai chegar lá na frente, né? E é isso. E aí, às vezes, elas demoram muito a ter essa identificação, no sentido, o que está faltando? Eu tô tão realizada nesse ponto aqui, mas aqui eu negligenciei demais. E aí agora eu preciso correr atrás disso aqui para que eu consiga me sentir realmente 100% realizada. Porque acaba que no final das contas elas não se sentem 100% realizadas porque tá faltando aquele pilar ali que ela deixou lá para trás. Isso é muito sério. E aí eu te pergunto, por que você escolheu as mulheres de alta performance para você cuidar? Qual é o seu olhar clínico que você tem com elas, né? Como que você cuida? Então me conta um pouquinho desse porquê e como que você conduz com elas quando elas chegam. Que elas chegam cheias de crenças. Ah, não, mas eu não acredito no equilíbrio. Ah, eu tô falando por mim, porque eu já fui essa pessoa. E aí, minha amiga, como que é conduzido quando elas chegam até você, te procurando e pedindo ajuda? Então, na verdade, a maioria dessas mulheres, elas chegam, como elas têm 35 mais, né, 40, elas já chegam identificando que o que elas faziam antes já não funcionam mais, né? Elas já tentaram muita coisa, elas já são, como a gente está falando de alta performance, então elas já são bem-sucedidas, elas são realizadas nesse sentido, mas falta alguma coisa na vida delas. E aí elas acham que, para a questão estética, elas precisam restringir cada vez mais, comer cada vez menos. E eu não acredito nisso. Então, por isso que eu escolhi esse perfil de pacientes, né? Porque são mulheres que elas precisam ter um cuidado diferenciado.
Então, a gente não pode pensar só em calorias, a gente não pode pensar só em peso. Então, eu tenho que olhar de uma forma integrada. Então, ela chega no meu consultório, eu vou analisar exames de sangue, eu vou ver como estão as taxas hormonais dessa mulher, eu vou ver como está a composição corporal dela em relação à massa muscular, eu vou ver como está o sono, como está o estresse. E aí, depois disso tudo, da análise disso tudo, é que a gente vai montar o plano alimentar e vai ver qual a melhor estratégia para esta mulher. Então, é o que eu sempre falo, não é você que tem que se adaptar à dieta, é a dieta que tem que se adaptar a você. Então, o meu plano ele é todo montado em cima desse perfil dessa mulher, das necessidades que ela tem, da rotina que ela tem. Então, esse é o olhar que eu acredito da nutrição, que é o que eu faço comigo e que eu tenho tanto sucesso no meu consultório. Tá vendo, gente? Eu sempre ouvi que a gente tem que se adaptar à nutrição. Mas a Lara tá trazendo aqui pra gente que, na verdade, esse olhar personalizado que ela traz é trazer adaptação. Porque, realmente, o que muitos nutricionistas acabam fazendo é trazendo... Não, você tem que se encaixar nisso aqui. A pessoa não consegue performar. Então, Lara, fala pra essa mulher que tá aqui ouvindo que é possível. Fala pra ela. Meu amor, é possível. Eu sou a prova viva, né, de que é possível. Então, é o que eu falo. Eu tenho a prática e eu tenho a teoria. E eu acho que é isso que gera tanta identificação nas minhas pacientes. Então, eu mostro que sim, é possível você ter isso. E meu estilo de vida, os meus hábitos, tudo, eu vivo isso. Então, fica muito mais fácil de eu conseguir fazer com que a pessoa do outro lado da mesa consiga implementar isso também. Viu, meninas? Então, já procurem a Lara, tá? Já vamos botar o arroba dela aqui, porque ela tem esse olhar muito completo e integrativo, certo? Isso, correto. E eu achei maravilhoso, sensacional, porque a maioria não olha, quer olhar de forma isolada e acaba negligenciando alguns pontos particulares. Então, assim, a pessoa que dorme muito tarde, você vai ter que adaptar. Se você falar pra ela que ela tem que comer a última refeição 6, 7 horas da noite, acabou. Ela vai ficar cheia de fome, porque ela vai dormir 2, 3 horas da manhã, por conta, muitas das vezes, do trabalho. Sim. E aí? A gente tem que adaptar. Então, eu adorei esse teu olhar. Fala um pouco mais, assim, você já teve algum caso, Lara, que a cliente chegou e você montou um plano todo personalizado para ela e ainda assim ela não conseguia, porque tinha outros detalhes, talvez emocionais, que você acabou identificando ali? Conta pra gente algum case, não precisa falar quem é a pessoa, mas conta pra gente algum caso até difícil que você teve, mas que você conduzindo com esse olhar integrativo, vocês conseguiram chegar num resultado. Então, tem alguns casos, né? Então, pensando agora aqui, tem um caso bem específico, porque era uma paciente que já era uma paciente antiga minha, já fazia acompanhamento. E, na verdade, ela já estava, em relação à estética, a gente estava conseguindo evoluir, ela estava se sentindo bem. Só que tinha uma questão que ela não abriu para mim em momento nenhum, porque ela sentia vergonha, até mesmo para mim. Mesmo a gente já tendo um tempo, ela já tinha, mas aquilo era uma dor tão grande dela que ela não conseguiu abrir aquilo pra mim. E ela não tinha visto ainda que eu poderia ajudar ela com aquilo. Ou ela tinha visto, mas achava que o receio dela era tanto, a vergonha dela era tanto em relação àquilo que ela achou melhor não abrir. Então ela tinha uma candidíase de repetição, que era crônica, já tinha mais de 5 anos que ela tinha recorrente. E isso influenciava muito a vida dela, principalmente como mulher, né? Nas relações e tudo mais. Então, teve um momento que ela realmente abriu aquilo pra mim. Eu falei, mas como que você nunca falou isso pra mim? Você tá maravilhosamente bem, né? A gente tava achando que você tava. Todas as vezes que eu perguntava as coisas, ela falava, tá tudo certo, não sei o que, não. E aí eu falei, cara, com a nutrição, ela já tentei de tudo. Ginecologista, já fiz todos os tratamentos que você possa imaginar, imunoterapia, nada resolve. Aí eu falei assim, porque você nunca tratou com alimentação. A gente nunca focou na alimentação e no suporte que a gente tem que ter, tanto a nível intestinal quanto a nível vaginal, de forma interna. Aí eu comecei a fazer o acompanhamento dela voltado para isso. A primeira estratégia que a gente fez, ela estava há 5 anos com crises recorrentes. A primeira estratégia que a gente fez, ela nunca mais teve crise. Meu Deus, Lara, que sensacional. Nunca mais ela teve crise. Então ela falou assim, cara, se eu soubesse, ela falou, cara, eu não falei por vergonha. Ela, no fundo, eu sabia que eu tinha que te falar, mas era uma coisa que me incomodava tanto, assim, como mulher e tudo mais, que eu não conseguia abrir isso pra ninguém. Era uma dor minha que eu guardava pra mim, porque eu já tinha tentado de tudo e eu achava que eu teria que viver com isso. Então, o poder da nutrição e desse olhar integrativo, como que
esse seu olhar ele é fantástico, porque muitas pessoas acabam procurando a nutrição com foco só no emagrecimento. Você até vai emagrecer, mas você vai ter tantos outros benefícios, minha amiga, que você precisa buscar encontrar esse lugar. Eu tô amando essa nova fase, tô amando ter, sabe, mulheres incríveis, nutricionistas mais próximas a mim, porque era algo que eu até me afastava esse mundo, porque eu não queria olhar, não queria saber, e eu precisei parar com alguns problemas de saúde para poder olhar. Não espera ter alguns probleminhas para você poder dar atenção pro seu CPF, pro seu corpo, porque o corpo explica, né? O corpo fala muita coisa. Com certeza. E aí você tá falando aqui, caramba, ela te procurou com foco no emagrecimento, com foco na performance, e ela teve um resultado incrível nesse lugar. Nós somos realmente o que nós comemos, né, Lara? Com certeza. O que comemos, o que absorvemos, o que digerimos. E assim, qual é o maior erro que você acredita que uma mulher às vezes comete, não só da alta performance, mas quanto mulher querendo emagrecer? Restrição excessiva. Com certeza. Na verdade, são 2 pontos. A restrição excessiva e fazer por conta própria. Então, hoje a gente tem muita informação, né? Então, acesso à informação. Então, na verdade, saber o que é saudável e o que não é, a maioria das pessoas sabem. A grande questão é como que você vai fazer, vai implementar isso para você. Então, a maioria das mulheres que me procuram já tem hábitos saudáveis. Elas já se alimentam bem. Mas elas não... Aquele alimento, provavelmente, ela não come na quantidade certa para ela. Ela não olha para o intestino dela, porque ela não é profissional. Ela não olha para o sono dela, ela acha que está tudo certo. Ela não olha para os exames, ou porque está lá dentro dos parâmetros do laboratório, ela acha tudo certo, quando na verdade a gente já sabe que não é. Então, quando a gente fala de mulheres de alta performance, por exemplo, então no exame laboratorial lá você vê uma ferritina de 50, você fala assim, ok, tá dentro. A gente já sabe que uma mulher de alta performance, ela precisa de uma ferritina acima de 70. Então, o 50 não é suficiente para ela. Ela precisa de mais. Ela quer performar no trabalho e tudo mais, no esporte, na vida, só que ela tá com deficiência nutricional. Só que ela não, se ela fizer isso por conta própria, ela não vai conseguir identificar isso. Então, é um limitador para ela. A partir do momento que ela tem um profissional ali, vai ter um olhar, e aí a gente está falando, cuidar do CPF, quanto melhor está o seu CPF, melhor estão todos os pilares da sua vida. Real. E nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre, você falando para mim, Larissa, eu ajudo essa mulher de alta performance a fazer o que dá resultado hoje, porque muitas das coisas que ela fazia lá atrás, até de emagrecimento, que dava resultado, dava porque ela tinha 20 anos, 30 anos. Só que agora, 35, 40 anos, já não vai também performar da mesma maneira. Exatamente. Então, fala um pouco mais sobre isso, porque até a nível de negócio, a gente chega um momento que o que a gente fez lá atrás e nos trouxe até aqui não vai dar mais certo, vai ter que mudar. A mesma coisa para continuar performando na saúde, ter um corpo bonito. Então, tem muitas mulheres aí que estão frustradas e ela olha e fala, eu tô fazendo tudo certo. Por que não tem resultado? Fala sobre isso. É isso. O primeiro ponto, eu acho que é isso, é a restrição, né? Então, hoje se vive muito esse perfil da restrição. Então, se eu quero emagrecer, se eu quero ter uma resposta em relação à minha composição corporal, eu preciso restringir. Então, eu vou restringir a minha alimentação, eu vou comer cada vez menos, mas eu quero performar cada vez mais. Como? E aí ela fala, não, mas para eu ter essa resposta em relação à minha estética, eu preciso diminuir o que eu consumo. Mas quando eu diminuo o que eu consumo, eu perco energia. Como que eu vou equilibrar isso aí para que eu consiga achar esse caminho, para que eu consiga performar bem e eu consiga ter o corpo? Então, o que ela precisa, na verdade, não é de mais restrição. Ela precisa de estratégia. E aí, o que ela fazia antes, ela pensa assim, o que eu fazia antes, eu apertava aqui um pouquinho, eu me dedicava um pouquinho mais e funcionava. E agora eu faço isso e não funciona mais. Meu Deus, e agora? Acabou pra mim, né? Tô ladeira abaixo. Quando na verdade não. E muitas vezes não é nem mudar tanto o que ela consome. É ajustar. É ter a estratégia do que ela consome pro que ela precisa. E é assim que a gente faz com que essa mulher consiga responder em relação à estética e também em relação a performar, a ter disposição, a ter energia. Porque eu não quero só que aquela mulher emagreça. Eu quero que ela emagreça e que ela fique bem, que ela fique com energia, com disposição. Então, às vezes eu pego a mulher no meu consultório, pego o exame de sangue dela e falo, gente, como é que você tá conseguindo? Ela fala, não, tô me sentindo cansada. Eu falei assim, não, você tá, pelo amor de Deus, você precisa de nutrientes, você precisa de vitamina, você precisa de, o que eu mais pego de deficiência, vitamina D, B12 e ferro. Você precisa, e todas elas estão relacionadas à energia e disposição.
E é a maior queixa. A pessoa fala, não, realmente. Fala, não, realmente não, você precisa. Aí a gente faz a suplementação e ajusta a alimentação, ela fala, meu Deus, como que eu vivi tanto tempo daquela forma e achava que eu estava bem, né? Então, é sobre isso. É isso mesmo. E quando ela chega nesse lugar de consciência, a gente realmente, como você me perguntou, Larissa, você faria a mesma coisa que você fez? Eu falei, não, porque a gente desequilibra, mas assim, depois que a gente entende o valor que se tem de cuidar de si mesmo, e que como nós performamos ainda melhor, assim, quando nós estamos nesse lugar, a gente fala assim, cara, eu preciso desses nutrientes aí pra poder fazer uma reunião hardcore, eu preciso estar com toda a energia pra encarar esse dia gigante aí de atividades, e aí você começa a entender que esse corpo forte realmente vai te dar uma performance melhor em todas as outras áreas. E eu queria que você deixasse algumas dicas pra elas aqui, porque você conhece bem as dores do seu público, né? As dores da mulher de alta performance. Ela tem dor em relação ao tempo, então ela tem dificuldade com gestão do tempo, ela tem dor em relação a essa questão de cozinhar, às vezes ter que comer fora, ter que comer na rua, porque passou o dia inteiro fora. Então eu queria que você desse algumas dicas, vamos falar 3 pontos aqui, vamos falar de dica em relação à gestão do tempo, vamos falar de dica em relação a quem tá comendo fora e vamos falar de dica também final de semana com a família. Então, primeiro, gestão no tempo. O que você teria de dica para dar para essa mulher em relação à gestão no tempo? Porque ela acha que ela não tem tempo para fazer atividade física e nem comer direito. Então, na verdade, a maioria das vezes essa mulher não é falta de tempo, é falta de prioridade, né? Então, assim, ela dar prioridade para aquilo. Então, ela vai arrumar, ela vai colocar... A grande questão que eu acredito muito isso, eu vejo muito na prática, né? Ela acaba colocando esse tempo para ela como um prêmio. Ah, quando dá, eu vou. Ah, eu fiz tudo para todo mundo, quando sobrou, eu fiz para mim. Quando, na verdade, não é. Ela tem que organizar melhor a rotina dela para encaixar aquilo como prioridade. E não só quando sobrar tempo. Então, ela só não vai ter tempo quando ela deixar isso como uma coisa supérflua, entendeu? Que, não, quando der eu vou, quando der eu faço. Então, ela precisa priorizar isso. Da mesma forma que ela tem a rotina em relação aos cuidados com a casa, com o filho e com o trabalho dela, ela também vai ter que ter com o treino e com a alimentação. Então, a primeira coisa que eu falo sempre, se você não tem uma ajudante na sua casa para que faça as coisas para você, separa um dia, geralmente no domingo. Organiza a sua alimentação, deixa tudo esquematizado, porque se você for deixar para você fazer no dia a dia, realmente, você já tem um monte de coisa para fazer, você vai ter que se preocupar em preparar as coisas, não sei o quê, aí vai entrar em mais desculpas e mais coisas para que você não faça. Então, você tem que facilitar, você tem que identificar quais são os maiores dificultadores da sua adesão e agir em cima deles. Então, muitas vezes, em relação a tempo, é isso, você pega um dia da semana, organiza, prepara, pronto. Você vai chegar em casa cansada, vai estar a comida lá pronta. Só você esquentar e você comer. Ou você vai pegar a marmita lá e vai comer. Entende? Mas você tem que colocar essa decisão de se cuidar como prioridade. Perfeito. Decisão é tudo. Sucesso é uma decisão, fracasso também. Qual é a escolha, qual é a decisão que você vai tomar, minha amiga? E com relação a quem passa o dia inteiro fora. Porque tem a mulher também que passa o dia inteiro fora. Sim. E aí ela precisa comer. E às vezes tem aquela coisa de, tem que comer de 3 horas e tudo mais. E aí, às vezes, não dá. Qual o conselho que você dá pra ela? É um whey, no intervalo, alguma coisa prática? Na verdade, a gente já sabe que essa teoria dos 3 em 3 horas não é regra, tá? Mas então, assim, a gente sempre vai ajustar a alimentação em cima da rotina daquela mulher. Então, hoje o meu perfil de mulheres são essas mulheres que passam um dia inteiro fora de casa. Então, ou você vai se organizar e levar tudo, ou você vai fazer, de repente, só aquelas refeições principais mesmo, e a gente vai distribuir o que você precisa dentro daquelas refeições. E quando a gente pensa em lanches, por exemplo, práticos que a gente pode estar utilizando, você pode pensar, uma coisa que eu gosto muito de eu mesma fazer, e eu indico muito para os meus pacientes, dependendo do caso da paciente, iogurte com whey, fruta e uma fonte de fibra. Então, é um lanche super completo que não dá trabalho nenhum. Você pode deixar já em todos os potinhos separados na sua geladeira para a semana inteira. Então, é só você pegar e levar. Você pode pensar em sachê de whey também, que você pode levar junto com uma fruta. Então, pronto, você já tem um lanche ali proteico, com uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína. Você pode pensar como um SOS, que eu gosto de indicar, são aqueles shakes prontos, só como SOS, que é o que a gente fala, né? Pontualmente,
não tem problema. Mas a partir do momento que você começa a colocar esses produtos que são ultraprocessados dentro da sua rotina, da sua constância, isso também pode não ser uma boa escolha. Então, sempre há coisas saudáveis que são práticas também e que a gente consegue encaixar. Perfeito. E no final de semana com a família, que às vezes estraga tudo que fez na semana. Não, porque é o dia do lixo. Ela joga fora 6 dias que ela teve ali posicionada direitinho. Então, como que você orienta essa mulher ter um dia ali um pouco mais leve com a família, sem atolar o pé na jaca? Então, eu sempre recomendo que tenha esse momento, né? Eu acho importante, que foi o que a gente falou lá no começo, né? De conseguir não precisar abrir mão de tudo e da vida social para que você tenha essa resposta em relação à sua estética. Então, a gente estava falando de conseguir equilibrar isso no sentido de não abrir mão das coisas que ela gosta de fazer para que tenha essa resposta em relação à estética, né? Então, eu acho importante, sim, ela ter essa refeição no final de semana. Não gosto do termo dia do lixo, né? Mas sim fazer aquela refeição comendo o que ela gosta. Mas é o que eu sempre falo para meus pacientes. Vale a pena você comer aquilo? Você realmente quer comer aquilo ou você está comendo pelo fácil acesso? Porque está ali na sua frente, porque o seu companheiro quer, você vai lá e você acaba comendo também. Então, se você realmente quer comer aquilo, você come consciente, com atenção plena, prestando atenção no que você está comendo, saboreando, para você não exagerar na quantidade. Porque muitas das vezes a grande questão não é você comer, é a quantidade que você come e a frequência com que você come. Então, se você vai, por exemplo, comer um hambúrguer, aí você vai pedir o hambúrguer duplo, com molho, com batata e com refrigerante. Não tem necessidade. Então, você pode pedir um hambúrguer menor, um hambúrguer normal, pode tirar o molho, por exemplo. A batata frita você pode dividir com a pessoa e o refrigerante você pede um refrigerante 0. Então, ali daquela refeição, que é teoricamente uma refeição livre, você diminuiu muito a sua caloria extra que você estava consumindo. Então, essa refeição, ela não vai impactar no seu resultado. Porque durante a semana você fez tudo certo e no final de semana você equilibrou. Você comeu um pouquinho ali, mas sem exagerar. Então, o grande ponto do final de semana não é você não comer, é você não exagerar. É não pensar, oba, chegou o final de semana. Então, eu fiz a semana toda certa, agora no final de semana eu vou me permitir. Não, você tem que se permitir sim, mas tem que se permitir com consciência, né? Com sabedoria ali, pensando que eu vou comer a coisa que eu gosto, que eu quero, e não vou me distanciar do meu objetivo. Eu tô lembrando aqui, você tá falando, Lara, eu tô rindo aqui. Tá se identificando? Eu tô... E o meu esposo, vulgo produção, tá aqui, ele vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. Tivemos várias vezes, nesse processo que eu não estava realmente cuidando de mim, mas que eu tentei várias vezes cuidar. Sozinha, sem ajuda. E aí eu lembro que eu falei assim, amor, vamos sair pra comer pizza? Porque hoje é o último dia que eu vou comer. Aí a gente ia comer... Olha, era terrível, porque a gente pediu uma pizza pra ele, e eu ia comer depois uma fatia da pizza. Aí eu pedi um hambúrguer com batata frita, com refrigerante, porque eu queria um hambúrguer. Pedi uma pizza doce, eu queria, tipo assim, comer tudo que eu ia ficar sem comer. Dias depois. E ele falou assim, cara, amanhã não vai comer, você vai comer tudo isso hoje. Eu falei, vou, porque realmente amanhã eu não vou comer. Eu fiz algumas vezes isso, minha amiga. Que autossabotagem. Que engano. Isso é o perfil 880 que a gente chama. Então, ou você faz tudo ou você não faz nada. E aí você vive sempre essa despedida. Porque aí você pensa que, eu tô no ponto que eu tô. Eu quero sair desse ponto, que a gente fala de... na verdade, a maioria das pessoas, elas buscam a perfeição, né? Então, elas têm esse objetivo de 8 ou 80, né? Então, elas querem sair do ponto A para ir para o ponto B. Então, elas não querem passar pelo processo, elas querem dar um salto. E aí, elas vão ser 8 ou 80. Então, eu vou sair daqui, vou cortar tudo, vou restringir tudo, porque eu quero chegar naquele objetivo, eu quero chegar rápido. Só que elas têm que entender que, se elas fizerem isso, elas podem até chegar, só que elas não vão se manter. E muitas vezes elas nem chegam, porque é tanta restrição, é tanta limitação, que não sustenta nem uma semana, às vezes. Entende? Então, a gente tem que entender que a questão é o progresso, a evolução. É subir, é o que eu sempre falo, né? No meu Instagram, no meu consultório, a gente tem lá escrito 1% melhor todos os dias. Então, é o progresso, é a constância, é a evolução. Então, de pouquinho em pouquinho, você chega longe. E dessa forma, você sustenta. Porque eu não quero que você tenha um resultado por um curto período de tempo. Eu não quero que você simplesmente chegue no seu objetivo e pronto, cheguei e não consigo me manter aqui. Eu quero que você chegue e que você se sustente nesse momento.
Então, eu quero que você fique nisso durante 3, 4, 5 anos da sua vida. Eu quero que você pense na mulher que você quer ser e que você consiga viver nessa vida que você quer. E não simplesmente ficar desejando, idealizando e não se sustentando nesse momento. E eu ficava muito, muito nesse lugar de vai e volta. O efeito sanfona, né? Porque a pessoa não tem uma estratégia, que ela falou aqui muito bem colocado, a estratégia não tinha. A minha estratégia era, não, eu vou comer hoje, porque depois eu vou ficar um tempão sem comer, eu sei que eu vou ficar, e tá tudo certo e tudo mais, e é isso, vamos embora tirar os dias que eu não vou comer tudo hoje. E aí era uma autossabotagem terrível, porque não se sustenta, e aí daqui a pouco passava um pouquinho, eu já tava comendo de novo, aí ele ficava, ué, você não disse que não ia comer? Então, mas é porque eu tô com tanta vontade, já tem 2 semanas, 3 semanas que eu não como um doce. Tô 21 dias sem comer o açúcar. E aí eu queria comer o açúcar, ficava sabotando, era terrível. E aí esse perfil, ele faz com que você mesma passe a não acreditar no seu potencial. Porque vai desenvolvendo várias outras coisas. Exatamente, porque toda vez que você começa, você para, você começa, você para, você fica frustrada. Aí você fala assim, cara, gente, eu não consigo. Não é pra mim isso, não é possível, tem alguma coisa errada, porque assim... E aí as pessoas que estão ao seu redor, que a gente tava falando do ambiente, elas também começam a não acreditar. Então aí você, aquela pessoa que o seu companheiro, por exemplo, você fala assim, não, vou fazer. Aí ele vai virar pra você e falar assim, mais uma vez. Daqui a pouco ela tá desistindo. E aí foi o que eu falei, quando você faz da forma certa, com estratégia, com acompanhamento, você muda essa mentalidade, você entende como você tem que fazer, você vê que na prática o que você estava fazendo não era o correto, você começa a ir pelo caminho certo e você vê que você consegue sustentar aquilo. E aí a pessoa que tá junto com você vai começar a falar, ué, dessa vez tá diferente. Dessa vez até agora ela não parou. Ela tá indo, eu tô ficando pra trás, então calma aí, eu preciso me mexer também. E aí ele começa a se mexer e é assim que você vai conseguindo conquistar o meio que você tá e todo mundo vai começar a andar na sua linha e não você sendo levada pelo outro. Sim, e tem uma frase, né, que o pessoal fala que como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E essa autossabotagem, ela acontecia em várias outras áreas da minha vida, porque eu estava sendo aquela pessoa. Então, quando chegava alguma outra questão, não, então tá bom. Não, espera, deixa pra depois. Esses dias eu tive um insight, assim, eu até falei com meu esposo, falei assim, caramba, existe uma cultura do deixar pra depois na nossa vida que eu tava observando, a gente tinha feito uma faxina, né? Ali no final de semana, tiramos o dia pra cuidar da nossa casa e a gente curtiu o momento ali cuidando e tal. E aí ficou lindo. Ai, uma delícia, a gente curtindo a casa ali no domingo. Chegou na segunda, na terça-feira já tinha uma lâmpada que foi trocada. Aí a caixa da lâmpada ficou no murinho. E aí tinha um sapato meu fora do lugar. Aí uma escova de pentear cabelo que ficou fora do lugar também. Aí uma blusa dele. Eu falei assim, meu Deus, por que isso aqui? Aí eu fui perguntando pra ele, amor, por que essa caixa ficou aqui? Não, porque depois eu vou não sei o quê. Aí eu perguntando pra mim, por que eu deixei aqui? Não, porque eu falei que depois eu ia colocar. Cara, a cultura do depois é terrível. Porque depois eu faço, depois eu vejo, e eu depois não chega. E aí a gente precisa ser muito estratégico nesse lugar de entender. Tem coisas que realmente você vai botar numa lista de prioridades que você vai fazer depois. Mas o que você não colocar nessa lista, que você simplesmente falar, depois eu faço, seja sincera com você mesmo, você não vai fazer. E aí é a decisão que move tudo. Decida e faz o que tem que ser feito. Porque fazer o que tem que ser feito produz muitos resultados, né, minha amiga? Com certeza. Muitos resultados. E nós estamos caminhando para o final. E eu quero fechar, minha amiga, com chave de ouro. Porque você trouxe muitos pontos importantes aqui, que nós que somos mulheres de alta performance, a gente se engana porque a gente precisou ser alguém para sair da bolha, da escassez, da realidade de quem veio de baixo. E eu não estou aqui romantizando, eu sei que é um problema, é uma dor, só que você tem que sair desse lugar em algum momento. E quando você conquista esse sucesso, você precisa entender que agora o sucesso que você vai ter que ter é equilibrar a sua vida, é desfrutar. Se você não der um destino para o teu dinheiro, para essa conquista que você teve, você não vai se sentir completa. Então, deixa uma frase de reflexão, uma palavra, sabe? Um alerta para essas mulheres de alta performance, essas empresárias de sucesso, que precisam entender que ter sucesso é cuidar do CPF também. Pode falar aqui nessa câmera. Eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar é falar para vocês não deixarem esse autocuidado para depois, como prêmio, como recompensa por algo que vocês conquistaram ou por tempo que sobrou. Vocês precisam entender que quanto melhor, quanto mais forte está o seu CPF, quanto melhor você está com você mesma, melhor vão estar todos os pilares da sua vida. Então, melhor você vai performar na sua carreira, melhor você vai se dedicar para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa.
E a base disso é o autocuidado. Eu gosto muito de utilizar como referência no avião. Se o avião for cair, você tem que colocar a máscara primeiro em quem? Em você. Para depois colocar, por exemplo, no seu filho. Por quê? Porque se você não estiver bem, nada vai dar certo. Então você precisa se cuidar. Você precisa olhar para você. Você cuida de todo mundo e quem está cuidando de você? Né? Doutora Lara. Agora você que vai cuidar da gente, minha amiga. Então, quem se identificou, né, entendeu que precisa, que está nesse momento de, nossa, eu já trabalhei pra caramba até aqui, eu já tenho resultado, tenho minha família, né, ou não, tô aqui sozinha, aquela mulher, né, que, não, eu gosto de estar comigo, mas você precisa dar essa atenção pra você e se identificou com tudo que a Lara falou? Te encontra onde, Lara? Qual é o seu @? Se quiser deixar o telefone também, uma condição especial, porque elas adoram, pode deixar. Meu Instagram é @NutriLaraCortinhas. Lá na bio tem o link para agendamento, para falar com a minha equipe. Então, vocês podem estar em contato. Podem falar que veio por aqui, por intermédio por aqui, que a gente vai pensar em alguma coisa bem bacana para vocês. E é isso. Eu acho que a grande questão foi tudo que a gente falou, né? Então, pensar sempre que a gente pode sempre mais quando a gente está bem, saudável e feliz com a gente. Então, se você quer performar mais, se você quer ter mais energia e mais disposição, você precisa estar nutrida. Não é só questão de estética. Eu acho que isso é um ponto também importante que a gente tem que alertar, ainda mais nos dias de hoje, né? Em relação às canetas, em relação a cada vez pessoas mais magras, mas a gente vê cada vez pessoas mais magras e mais desnutridas. Eu pego cada vez mais. Então, a gente precisa pensar em saúde, não só em questão estética. Eu acho que isso acaba ficando um pouco de lado também. Não, muito importante. Não é só emagrecer. É emagrecer se amando, é emagrecer saudável, é emagrecer realmente com energia, disposição, né? Disposição para dar conta de tudo. E Lara, antes da gente fechar, vamos tocar no assunto polêmico. Você falou aí da caneta. Tem muitas mulheres que estão visando apenas o emagrecimento e não estão olhando para esse lugar. Quais são os riscos que oferece? Se você acredita que a caneta é uma alternativa, não é? Deixa esse alerta porque muitas empresárias estão fazendo uso e precisam entender na vista da profissional qual é o caminho adequado para ter esse recurso ali a seu favor. Minha opinião em relação às canetas, eu acho que são excelentes medicamentos, tá? Tem uma aplicabilidade aí enorme que pode ajudar muitas pessoas, mas também pessoas que não precisam estão utilizando, e eu acho que nem é esse ponto. Eu acho que o ponto mais é a procedência desses produtos, né, desses medicamentos, e sem acompanhamento. Então, as pessoas elas estão usando em livre demanda, né, sem acompanhamento, e aí acabam restringindo demais em relação à alimentação. E aí é o que a gente estava falando, então vai ficar deficiente, vai ter deficiência, vai ter perda de massa muscular. E massa muscular não é só questão estética, é longevidade, é saúde. É o que eu falo, se você quer chegar na terceira idade sentando e levantando, você tem que ter massa muscular. Então eu acho que eu vejo que uma grande dor que a gente vai ter aí mais pra frente vão ser pessoas magras e sarcopênicas. Então sem massa muscular. Então não são pessoas saudáveis. Então eu acho que sim, a medicação tá aí para ajudar, faz muito sentido para muitas pessoas, mas as pessoas também estão usando de forma errada. Então a medicação ela tem que entrar como um suporte, como um auxiliador e não como a base. Então as pessoas elas estão acabando usando a medicação e botando todas as fichas dela na medicação. Ela acha que a medicação vai levantar, vai tirar, vai deixar ela como ela quer. E na verdade a medicação ela não muda hábitos. Então você pode usar a medicação sim para ajudar você a fazer o que você tem que fazer. Mas se você não mudar seus hábitos, não adianta. Você vai ficar refém da caneta ou você vai viver no efeito sanfona. Usa a caneta, emagrece. Volta a caneta, aí para a caneta, volta a engordar. E assim você vai viver a sua vida inteira. Ou você vai ficar dependente da caneta. Sim, existem as pessoas que vão ficar dependentes da caneta, mas a gente está falando de obesos, de pessoas que realmente sozinhos eles não conseguem. Mas eu acho que a consciência maior é em relação a isso. Então, pensar em fazer o uso, se for, com acompanhamento, pensando em aporte proteico, então consumir a quantidade de proteína adequada, fazendo atividade física e principalmente usar essa medicação para mudança de hábitos. E quais são os riscos que essa medicação oferece para quem só está usando a caneta, mas não está fazendo nada disso daí?
Então, acho que o principal que a gente pode pensar são as deficiências, né? Então, de cara, você já se torna deficiente de várias vitaminas. Às vezes você já pega, inicialmente, você começou a caneta, você já está deficiente, você nem sabe. Então, se você não... O alimento, ele é o combustível, né? Então, é a caloria que fornece energia para o nosso corpo. Então, se você usa só a caneta e não se alimenta bem, você vai ficar deficiente. Você vai perder massa muscular. Ou seja, você vai ficar desnutrido. Então, o maior risco é a desnutrição. E a desnutrição a nível de vitaminas e minerais e em relação à massa muscular. Eu acho que esse é o maior ponto mais importante. E na maioria das vezes, quando a gente vê casos de problemas maiores, são exatamente esses perfis de pessoas. São as pessoas que compraram sem saber a procedência, que usaram sem acompanhamento e por isso ficaram sem comer. E aí dá ruim. Dá ruim, porque a conta chega. Chega. Muito bom. Então, meninas, vocês que querem usar o que estão usando, façam uso da caneta com um profissional. Já procura a Lara, busca entender, porque ela tem um atendimento todo personalizado, esse olhar integrativo. Ela vai entender suas taxas hormonais, todos os detalhes lá no seu sangue, vai entender sua rotina e, se for necessário, colocar a caneta, você vai fazer o uso da caneta com acompanhamento. Então, a caneta vem como suporte, como ela bem falou, não é um fim, é um meio para que você chegue nesse resultado junto com todo esse contexto, né? Todo esse olhar completo que você traz. Eu achei sensacional. Vamos ter que sentar à mesa depois para falar mais sobre isso. Trazer talvez um papo sobre intestino. A gente pode depois marcar para a gente falar sobre isso. Com falar certeza. só sobre intestino. Uhum. O que o intestino está falando. Por que a gente está tendo, às vezes, insônia por conta do intestino e todos os detalhes. Nosso segundo cérebro, acho Já maravilhoso. Vamos marcar daqui a um mês aí um próximo programa para a gente falar sobre isso. Acho Você ótimo. topa? Super top. Então, pessoal, já anota aí. Daqui a um mês, mais ou menos, vamos fazer falando só sobre intestino, como o intestino é importante para todas essas funções que a gente tem no nosso corpo. E foi mais um episódio, vamos se despedir da nossa audiência aqui na Câmera do Meio. Você que não me conhece, que veio aqui da audiência da Lara, eu sou Larissa Fontanes, você me encontra no @LarissaFontanes, mentora de posicionamento estratégico e vendas, e a gente usa desse espaço aqui para dar voz para empresárias de sucesso que têm impactado vidas aí e que está impactando a minha e a sua, porque aqui eu escuto muitas histórias, fico na cadeira de aluna, eu sei que você também. E eu agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau!